Tudo bem? Ei, doutora Vilma, boa noite, obrigado pela sua presença. Tudo bem, graças a Deus. Eu vou chamar de você, Vilma, você é tão jovem. Claro. Obrigado, doutora Vilma, por aceitar mais uma vez o convite de estar aqui conosco. Eu sei que tua agenda é super apertada e você tem um horário hoje bem reduzido, então tem que aproveitar o máximo possível a tua presença. Pessoal, toda vez que eu convido a doutora Vilma, ela é de maneira bastante gentil e educada, acaba aceitando o nosso convite. Eu acho, doutora Vilma, que esse ano é o terceiro ano que você aceita o nosso convite de estar aqui conosco. E, pessoal, todas as vezes que acontece a aceitação do convite da doutora Vilma entrar ao vivo, eu sempre me lembro, doutora Vilma, daquele episódio quando nós estávamos nos Estados Unidos num congresso, eu, você e mais um monte de colegas oftalmologistas, e, gente, meus filhos eram pequenos. Doutora Vilma, você precisa repetir essa história, tá? Honra quem tem honra, está escrito na Bíblia. E aí eu estava com duas cadeiras de bebê, e eu já tinha cedido meu peso para transporte sem pagar tanta taxa. E a doutora Vilma olhou minha situação e disse, se você quiser eu posso te ajudar, eu estou com um pouco bagagem e tal, então você pode utilizar o que eu tenho aí disponível de bagagem para você carregar. Doutora Vilma, você lembra desse episódio? Lembro. De alguma forma, eu acabei fazendo parte da história e dos seus gêmeos, né? Eu fico bem feliz nisso. E é sempre um prazer estar aqui com você e conversar a respeito de glaucoma e participar com esse seu público que você realmente consegue atingir muitas pessoas. Sempre, né? Desde os favores de viagem até no dia a dia aqui no Instagram. Pessoal, deixa eu aproveitar e apresentar a doutora Vilma. Apesar dela dispensar apresentações, né, doutora Vilma, mais do que preenche os requisitos necessários para estar aqui, na verdade é uma honra para mim, doutora Vilma, aceitar o convite de estar conosco para falar sobre o Maio Verde, o mês de conscientização e prevenção contra e combate contra o glaucoma. Olha só, a doutora Vilma, ela tem graduação, estou vendo o teu currículo lá, doutora Vilma, ela tem graduação lá em Medicina na Universidade de Taubaté, fez depois especialização pelo CBO, fez também especialização no glaucoma na Universidade Federal, na Faculdade de Medicina da USP. Na mesma instituição, a Faculdade de Medicina da USP, a doutora Vilma fez o doutorado dela já tem um tempinho. Atualmente, a doutora Vilma é médica colaboradora do serviço de glaucoma lá do Hospital das Clínicas também, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É cirurgia do Hospital dos Olhos lá do Vale, deve ser Vale do Paraíba, não é isso, doutora Vilma? Doutora Vilma? Sim, trabalho aqui no Vale do Paraíba, em Taubaté e São José dos Campos. Isso, perfeito. Olha só, a doutora Vilma já foi presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma 2017-2019, presidente da Sociedade Latino-Americana de Glaucoma 21 e 22, e atualmente a doutora Vilma é presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a principal entidade representativa da classe dos médicos oftalmologistas. Doutora Vilma, muito obrigado pela sua presença no nosso meio. Eu que agradeço o convite que você nos fez, porque realmente é do nosso interesse conversar com as pessoas e levar informações importantes, confiáveis à população, né? Esse é o nosso grande objetivo. Nós que vivemos todos os dias no consultório, a oportunidade de ver pessoas que demoram muito para receber seus diagnósticos ou que ficam muito aflitas com esse diagnóstico sem saber precisamente como seria o melhor tratamento. Doutora Vilma, setembro, aproximadamente, vai completar 3 anos que todas as quartas-feiras à noite nós temos um encontro marcado aqui com a nossa audiência. E você tocou no assunto importante, que a nossa intenção aqui não é dar opinião própria, é sempre trazer um convidado de peso, com histórico de prestação de serviço de qualidade à população como um todo, com formação acadêmica sólida e com embasamento científico nas opiniões. Por isso que a gente te chamou para você estar aqui conosco, e é isso que a gente tem feito. E é um desafio grande, viu, doutora Vilma, porque a gente percebe que, infelizmente, existe ainda pessoas que não têm acesso à informação de qualidade segura, e às vezes, quando ele é diagnosticado com glaucoma, às vezes é acometido por uma certa ansiedade, preocupação, e diz o seguinte, poxa vida, e agora, o que é que vai ser da minha vida? Gente, tem solução, dá para a gente acompanhar de perto, dá para tratar, e graças a Deus hoje a gente tem conseguido dar um diagnóstico mais precoce, um tratamento correto, um período também mais precoce, a chance de a gente controlar a doença, evitar desastres é muito maior. Doutora Vilma, eu queria compartilhar inicialmente, antes de fazer algumas perguntas, alguns dados estatísticos que constam lá na Sociedade Brasileira, no site, né, da Sociedade Brasileira de Glaucoma. E tem algumas coisas que chamam a atenção. Por exemplo, olha só, campanha de olho no glaucoma. Isso me chamou a atenção, a gente inclusive conversou sobre isso o ano passado, mas eu disse, eu vou repetir essas informações porque eu acho que são relevantes.
41% das pessoas entrevistadas, elas não sabiam que tinham glaucoma. 53% elas desconhecem que essa doença possui maior probabilidade de um quadro de cegueira irreversível. Até 65 anos de idade, glaucoma continua sendo a principal causa de cegueira irreversível no mundo. 39% das pessoas desconhecem a probabilidade de cegueira quando são afetadas pelo glaucoma. 47% acreditam ser um mito. Olha que interessante, as pessoas acham que glaucoma não existe ou que glaucoma não é aquilo que se fala a respeito, né? 90% das pessoas não sabem que a população negra faz parte do grupo de risco. E tem alguns outros dados que foram retirados agora da saúde ocular no Brasil 2019 e outros dados da Organização Mundial de Saúde que diz o seguinte: globalmente nós temos aproximadamente 2 bilhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência visual. E dessas, 64 milhões dessas pessoas, elas têm glaucoma. E 7 milhões estão apresentando a forma grave do glaucoma. Em termos de Brasil, doutora Vilma, estima-se que até 2030, mais de 95 milhões de pessoas no mundo vão desenvolver glaucoma relacionado com a idade. E aqui no nosso Brasil, a estimativa é que 1,5 milhão de pessoas acima de 40 anos têm uma doença autoimune. Por isso que a gente decidiu te chamar, para que a senhora compartilhar sua experiência e conhecimento sobre um tema tão importante. Doutora Vilma, antes de falar propriamente de glaucoma, eu queria que você nos lembrasse, de maneira bastante simples, um pouquinho de anatomia e fisiologia do olho, com o foco mais para a questão do glaucoma, por gentileza. Acho que é bem interessante a gente começar falando sobre o que é o glaucoma, Creio. porque é bom que você tenha o olhinho esquemático aí na mão. Porque, na verdade, quando a gente fala, por exemplo, em catarata, uma pessoa com uma catarata muito avançada pode ficar com a pupila, com a menina dos olhos branca, né? Mas quando a gente fala, ou se a gente fala de conjuntivite, as pessoas percebem um olho vermelho, mas quando a gente fala de glaucoma, as pessoas olham e a aparência dos olhos das pessoas não se modifica. Então, isso é uma coisa que pode chamar a atenção. Fica parecendo, não se percebe realmente que a doença está existindo. Isso porque a doença afeta o nervo do olho. E o nervo do olho é essa parte que você está mostrando aí, lá no final. Então, o nosso olho é como se fosse uma câmera que capta as imagens. E essas imagens vão ser levadas lá para o nosso cérebro. Quem leva essas imagens é o nervo óptico. A gente pode dizer que ele é compatível, comparável, né, com um fio elétrico. Ele simplesmente transmite essa informação. Glaucoma é uma doença que leva à atrofia do nervo óptico. Logo, a gente vai tendo uma atrofia, comparando de volta com o fio elétrico, é como se esse fio elétrico fosse se esgarçando, arrebentando esses fiozinhos de cobre e vamos perdendo essa conexão, lenta e progressivamente, de forma que as pessoas que olham para alguém com glaucoma não percebem nada de diferente na aparência, e de forma que as pessoas que têm glaucoma não percebem a perda visual no início, porque aqueles fiozinhos que ainda estão lá são capazes de ainda trazer uma visão suficiente para o dia a dia da pessoa. Então imagina lá seu fio elétrico um pouquinho descascado, mas que a lâmpada ainda acende, né? Vai chegar uma hora em que realmente começa a falhar e depois não funciona mais. O nosso olho é mais ou menos isso. Vai chegando um momento, já numa fase mais avançada da doença, em que as pessoas percebem, aí sim, ou elas começam a esbarrar em móveis, a tropeçar, bater cabeça de armário, aí as pessoas começam a manifestar a perda visual. Mas é muito importante que as pessoas entendam que nós estamos falando de uma fase avançada da doença. No início, as perdas visuais são muito sutis. São como pequenas névoas na visão, que às vezes a pessoa acha que tem um certo embaçamento, o óculos está meio sujo, tem algo de errado, e às vezes é uma névoazinha muito sutil que surge e pode passar muito despercebida. Daí a importância das pessoas acreditarem que existe essa doença, entenderem que esse diagnóstico só pode ser feito por meio de uma consulta com oftalmologista, onde se examina o fundo do olho, onde mede-se a pressão do olho, que é o principal fator de risco,
e daí sim elas poderão ser tratadas para não chegar nessa fase avançada, onde pode ser até perder a visão. Doutora, excelente, viu, essa introdução. A gente tem, inclusive, falado com a nossa audiência nos últimos anos que a saúde da visão começa com prevenção. E um caso típico é o glaucoma, porque nos estádios iniciais, como a senhora deixou muito bem claro, é uma doença que não manifesta nenhuma alteração. O indivíduo só se dá conta quando a doença já está no estádio avançado, já teve comprometimento razoável do nervo do olho, comprometimento funcional. E a gente então tem levado essa mensagem, além dos digitais pelo Brasil afora, dizendo a importância de passar em consulta. Doutora Vilma, a gente tem alguns tipos de glaucoma. Eu queria que a senhora falasse assim, de maneira bastante rápida também e simples, quais são os tipos mais comuns de glaucoma, por gentileza? É importante porque a maior parte do que eu disse aqui tem a ver com glaucoma de uma forma geral, mas a gente tem diferentes tipos. Então, existe numa pequena porcentagem da população uma forma de glaucoma que traz sintomas. Ok. Então, tem pessoas que podem ter uma crise aguda de glaucoma. Então, isso existe. Tem pessoas que vão para o médico, vão para um serviço de emergência por dor fortíssima no olho, irradiada, dá até uma sensação de que pode estar relacionado a um quadro de enxaqueca ou até mesmo de um derrame, porque fica uma dor muito intensa na cabeça e um olho vermelho, visão embaçada. Então, nesses casos, há sintomas, mas isso acontece numa frequência muito baixa na nossa população. Por isso que a gente não dá tanta ênfase a isso. Nós podemos ter glaucoma desde o nascimento, então há crianças que nascem com glaucoma. Para isso, Perfeito. é fundamental que a gente tenha um diagnóstico precoce. E tudo começa lá no berçário, na hora que a criança nasce, que o pediatra faz a avaliação do olho da criança, faz o teste do olhinho, é um momento possível de se detectar um glaucoma congênito. Mas o glaucoma na infância, ele pode surgir ao longo dos meses e dos primeiros anos. De novo, quando os pediatras avaliam essa criança, é importantíssimo olhar para esses olhos também. E os pais, percebendo algum sintoma nas crianças, sintoma de alteração visual nas crianças é igual a ir ao médico. Porque eu estou falando aqui de glaucoma, mas a gente tem outras doenças que são até de maior risco até para a vida do bebê. Então, crianças que tenham muita dificuldade com a claridade, que estão sempre fechando os olhos, lacrimejam, tem uma aparência do olho um pouco nublada, essas crianças precisam de consulta oftalmológica mais emergencial. Depois disso, a gente tem alguns glaucomas que afetam os adultos jovens, mas o mais comum realmente é o glaucoma do idoso. Nessa fase do adulto jovem, está muito relacionado a algumas complicações, por exemplo, após um trauma, né, uma bolada no olho, beach tênis hoje em dia está tão na moda, então uma bolada de beach tênis pode causar uma hemorragia, uma inflamação que pode levar até um glaucoma. Mas para o adulto jovem, eu gostaria de chamar a atenção para aqueles que são usuários de colírios que podem conter corticoide, que é uma medicação que pode elevar a pressão e pode levar ao glaucoma e perda de visão. Infelizmente, a gente conhece pacientes de 20 e poucos anos com quadros alérgicos importantes que acabaram fazendo uso de corticoide por muito tempo e que perderam a visão por glaucoma. Então, é muito relevante que as pessoas saibam que não podem ficar guardando um frasquinho de colírio em casa ou comprando na farmácia uma medicação ao acaso para melhorar um olho vermelho, porque podem estar pondo em risco a sua visão. Então, esse é um outro tipo. É o que a gente chama de um glaucoma secundário. Secundário, no caso, ao uso de corticoide, secundário a um trauma, né? Então, esses são os do adulto jovem. E depois a gente vem com os glaucomas do idoso, que aí é o absolutamente mais frequente na nossa população. E o glaucoma do idoso, doutora Vilma, já que é o mais frequente em população, tem uma causa específica ou tem várias causas, ou ainda está em investigação quais seriam os fatores que acabam desencadeando esse glaucoma nessa fase mais avançada da vida? O principal fator de risco para a gente desenvolver glaucoma é o aumento da pressão intraocular. Ok. Para que a pressão do olho aumente, né? A gente já falou que o nosso olho é uma bolinha fechada. Então lá dentro tem que ter uma pressão normal para que essa bolinha se mantenha bolinha, né? Tenha uma certa tensão. Mas se essa pressão for aumentada, aí começa essa compressão do nervo.
Por que que essa pressão pode ser aumentada? Porque a dificuldade de saída do líquido do olho, né, do líquido que mantém essa pressão, se ele não consegue entrar e sair de uma maneira regular, ele vai se acumulando e com isso a gente vai tendo um aumento da pressão intraocular. Então, essa dificuldade da drenagem do humor aquoso, que é esse que preenche o olho, ele pode se dar por algum tipo, como por exemplo, acúmulo de sangue, pigmentos, alteração nessa região dessa malha, ou há alguns pacientes que têm uma certa predisposição genética e essa malha, esse ralinho por onde o líquido passa, começa a funcionar mal. Então, se essa região funciona mal, o líquido não vai conseguir passar adequadamente e aí a pressão se eleva, podendo causar a compressão do nervo. Ok, nós falamos então sobre o que é glaucoma, quais são os tipos mais comuns de glaucoma. A sintomatologia, na maioria das vezes, ela é bastante silenciosa, o paciente só se dá conta quando ele está no estadio já um pouco mais avançado. E a percepção, né, doutora Vilma, que o indivíduo vai perdendo a visão da periferia em direção ao centro, até que fica mais ou menos uma visão tubular. Ok, a senhora, você é uma especialista em glaucoma, então, assim, a média de idade, doutora Vilma, que você recebe os seus pacientes no consultório, sexo, média de idade, geralmente eles chegam com que sintomatologia, ou eles simplesmente dizem, doutora, estava tudo bem, eu vim fazer só exame de rotina, eu já percebi que eu já estava com alguma alteração no meu olho e resolvi passar em glaucoma. Faz os exames, quais são os exames de rotina que se faz para se ter certeza se é glaucoma ou não? A maior parte dos pacientes, aí a gente está falando acima de 40 anos, e quanto mais velhos nós vamos ficando, maior a chance de qualquer um de nós ter glaucoma. Particularmente ao redor dos 80 anos, essa probabilidade aumenta muito. E hoje a nossa população está envelhecendo, então a gente precisa lembrar que a gente precisa dessa consulta regular, sem sintomas, para poder ter um diagnóstico precoce. Aos 40 e poucos anos, normalmente a gente vai ao oftalmologista porque começamos a ficar com dificuldade para ver. Aí a gente começa a esticar o braço, é a hora que a gente lembra do oftalmologista. E tem um período em que a gente vai trocando óculos tal, e começa a fazer consultas regulares. Mas tem uma fase da vida em que às vezes aparece uma catarata, que é absolutamente esperado e é senil, as pessoas operam e depois disso a visão fica melhor e os óculos quase não são mais mudados ou às vezes até dispensam os óculos e as pessoas se esquecem de ir ao oftalmologista. Então, quem foi operado de catarata, por exemplo, e está muito bem, não tem sintoma algum e não está sentindo dificuldades mais para enxergar, mesmo assim precisa ir em consultas rotineiras. Nós estamos aqui falando de glaucoma, mas existem outros problemas que podem acontecer com a idade. Então é sempre bom lembrar disso. A cada pelo menos 2 anos, 2, 3 anos, é necessária uma consulta de rotina. Porque quando se vai ao oftalmologista e ele identifica que essa pessoa tem mais risco por qualquer outro motivo, porque tem uma pressão intraocular mais elevada, porque tem um familiar com glaucoma, porque é da raça negra, dependendo do fator de risco que ele identificar, ele pode aconselhar esse paciente a fazer consultas com maior frequência. Então, isso também é importante. E o que se faz então para descobrir que a pessoa tem glaucoma? Basicamente, na consulta, a avaliação da pressão intraocular, da medida da córnea e a avaliação do olho, onde a gente vê o nervo. E se a gente quiser ver o nervo com mais detalhes, essas fibrinhas do nervo que eu falei, a gente pode contar essas fibras para saber se elas estão todas lá, por meio de um exame que se chama tomografia. O OCT, que é uma tomografia de coerência óptica, que é um exame bem simples de fazer, não como aquela tomografia que as pessoas estão habituadas a pensar, você fica deitado num túnel, claustrofóbico para alguns, né? Não isso, mas um exame muito simples, daqueles que se apoia queixo e testa no aparelho e a gente captura uma imagem onde a gente consegue identificar exatamente quantas fibras essa pessoa tem nesse nervo, se há falta e se é compatível com glaucoma, e ao longo do tempo é possível saber se o tratamento está mantendo um glaucoma estável ou se a pessoa está tendo uma piora.
Perfeito. Então, já se falou de maneira bastante clara, doutora Vilma, sobre quais são os exames que de rotina a gente costuma pedir, realizar dentro do consultório, e às vezes exames complementares para a gente analisar então, essa funcionalidade e anatomia do nervo óptico. Então, o paciente, depois que faz os exames, ele volta, mostra os exames para você, e aí você chega à conclusão do seguinte: você tem glaucoma. Você então vai dizer o tipo de glaucoma, provavelmente o glaucoma mais comum, vamos tratar. Quando a gente pensa em tratamento, doutora Vilma, vamos pensar em dois grandes grupos, é isso, o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Eu queria que a senhora agora discorresse um pouquinho sobre o tratamento do glaucoma, por gentileza. Pois. Basicamente, quando a pessoa recebe a notícia do glaucoma, ela ou ouve naquele momento do médico, ou ela vai ler e ela vem com essa informação a seguir, que é glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. E isso pode fazer com que as pessoas fiquem extremamente ansiosas, né? Não é para ficar tão ansioso assim. É uma doença crônica, logo é uma doença que não tem cura, ela tem controle. Então não existe nenhum tratamento, nenhuma cirurgia, nem no Brasil, nem em lugar qualquer do mundo, que a gente consiga reverter a perda que o glaucoma causou. Então Ok, todos os tratamentos que a gente faz têm o objetivo de não deixar a pessoa perder mais. Por isso ok, é tão importante fazer o diagnóstico na fase inicial, que é para não seguir perdendo. E aí a gente vai pensar, dependendo da condição do olho da pessoa e das cirurgias prévias que ela tenha tido, do tipo de glaucoma, a gente vai instituir um tratamento. Basicamente, glaucoma se trata com medicação, com colírios, com laser ou com cirurgia. Tem ok. vários tipos para cada uma dessas modalidades. E é bom a gente pensar nisso, porque é como se a gente tivesse um leque de opções. Então, para cada paciente, eu vou entender que medicações ele faz uso, quais são as outras doenças que ele tem, toda a condição dele para eu escolher qual tratamento que ele vai poder fazer uso e qual é o mais recomendado para aquela fase da doença em que ele se encontra. A maior parte dos pacientes fica suficientemente bem controlada com medicação ou laser, que é uma terapia muito útil já na fase inicial do tratamento. Doutora Vilma, existe a possibilidade de vir, então, fazer múltiplos tratamentos ao mesmo tempo? Então, ele, de repente, estava pingando mais do que um colírio, dois, três, até mesmo quatro. De repente, então, ele fez o laser. Chegou ao ponto dele não precisar usar mais nenhum colírio, mesmo depois do laser, ele voltou a usar um ou dois colírios, mas a doença depois perdeu um pouquinho o controle. Existe essa possibilidade de mudança de comportamento da doença ao longo do tempo? A gente fez a intervenção, teve uma melhoria, mas depois teve uma regressão no tratamento, teve que reintervir novamente. Isso é comum ou não? Isso geralmente não acontece em termos práticos. Sim, o tratamento do glaucoma, ele nunca, dificilmente ele fica mantido por muito tempo, por Ah, alguns motivos. Então, vamos imaginar que na fase inicial nós recomendamos uma medicação. O paciente pode ter uma alergia, um desconforto, uma falta de adaptação com aquela medicação, e aí a gente tem outras possibilidades. A gente tem alguns grupos de medicação. Mas hoje é muito importante que se lembre que no mundo inteiro, e o Brasil tem essa condição, a gente sempre oferece para os pacientes o tratamento ou com a medicação ou com laser na fase inicial. Um tipo de laser que tem um nome estranho, chama fototrabeculoplastia. A gente chama mais simplesmente de SLT. ok, Esse tipo de laser, ele faz uma redução de pressão que é muito eficiente, não é tão intensa assim. Então, nas fases mais iniciais da doença, ele é muito bem-vindo, porque o paciente pode ter uma redução de pressão suficiente só com um laser e vai fazer o acompanhamento, porque depois de algum tempo ele pode perder o efeito e a pessoa pode fazer de novo ou introduzir uma medicação. Ou nessa fase inicial, você pode fazer o laser e usar apenas uma medicação. Isso significa que a gente acaba tendo uma certa economia em questão de medicações usadas cronicamente e também uma possibilidade de usar menos drogas, porque a gente sempre vai ter efeito colateral com qualquer medicação, como a gente vê nas bulas, né? Sejam efeitos colaterais diretamente no olho, ou sejam gerais,
sempre possível. Então, quanto menos drogas nós usarmos, melhor. Então, esse SLT, ele faz parte tanto da terapia inicial como complementar. Então, uma pessoa que precisa de várias medicações e não está alcançando um nível suficiente, ou ele pode ir para uma cirurgia, mas em algumas circunstâncias você fazer um laser nessa fase evita uma cirurgia por um determinado tempo. Perfeito. Estamos caminhando para o final, doutora Vilma. Quando a gente fala em prevenção de glaucoma, existem algumas pessoas que sempre enviam perguntas para a gente do tipo, doutora, tem alguma atividade física, tem alguma alimentação, tem alguma vitamina que de alguma forma pode interferir na progressão e na evolução da doença, na história natural da doença, doutora Vilma? Essa é uma pergunta ótima, porque hoje em dia nós todos estamos aqui hoje, né, numa mídia social e isso é o que nos cerca o tempo todo. A gente tem informação por mídias sociais, por grupos de WhatsApp, isso é extremamente habitual. E todas as vezes que a gente tem doenças crônicas que nos dão trabalho para tratar, para ficar indo no médico, fazendo exames, ou quando alguém nos diz que temos risco até de perda visual, é muito comum as pessoas quererem algum tipo de cura ou de circunstância milagrosa que resolva isso. Não existe. Isso é muito importante. Então, o que a gente hoje em dia fica chamando de fake news, né? Toda hora tem alguma proposta. Tem os colírios e tem medicações, vitaminas, tem exercícios oculares que são propagados por aí e que absolutamente não funcionam. Não percam tempo mexendo os olhos de um lado para o outro ou comprando complexos de vitaminas, colírios miraculosos. Se fossem bons, saberíamos e usaríamos, né? Nós médicos não prescrevemos porque a gente tem absoluta certeza que eles não são eficientes e assim, toda vez que as pessoas tiverem qualquer informação como essa, vale a pena perguntar para um médico se isso realmente é fato ou se isso é só uma falsa promessa. Doutora Vilma, ótimo, excelente. Tinha algumas outras perguntas, mas vou deixar para um outro momento. Por exemplo, glaucoma de pressão normal. Os pacientes, doutor, já que tem problema de pressão, como é que minha pressão está normal? E mesmo assim pode causar glaucoma, né? Qual é a pressão ideal para o olho? A senhora já comentou sobre a importância do corticoide. E a questão das telas também, existe muita gente. Se der para responder a questão das telas, doutora Vilma, já que a gente vive numa revolução digital, tem muita gente que acha que o tempo de exposição à tela pode influenciar também na história natural do glaucoma. Isso é verdade? Isso procede, doutora Vilma? Sim. Vou comentar sobre dois aspectos que você falou. Um deles é essa questão das telas, não está impactando. A gente não tem muito problema com as nossas atividades no geral. Então, quem tem glaucoma não precisa evitar nada. Pode nadar, pode tomar bebida alcoólica, pode fazer atividade física, pode tudo, tá? Tudo na vida com moderação não faz mal. E nem de uma forma geral e nem para o glaucoma. Tá? Nada que a gente possa fazer é tão mais benéfico ou é tão prejudicial assim. Sempre cuidar da saúde é extremamente importante. E aí, falando desses pacientes ou de quem perguntou sobre glaucoma de pressão normal, é importante a gente falar disso. Por que alguém com pressão normal tem glaucoma? Aí, primeiro é o seguinte, o que a gente chama de normal é aquilo que é mais comum para as pessoas. Então, tem pessoas que mesmo não tendo uma pressão tão alta, já é ruim para o seu olho. Ou seja, ela tem um nervo mais suscetível. E por quê? Via de regra, essas pessoas têm problemas sistêmicos, têm outras doenças que facilitam o glaucoma aparecer. Se a gente imaginar que o nervo precisa de uma boa circulação para conseguir se manter bem fluido, todas as doenças sistêmicas que causam alteração de circulação podem prejudicar o nervo do olho. Então, por exemplo, pacientes com pressão arterial muito baixa, pacientes com diabetes controlado, com apneia do sono, que tem enxaqueca ou fenômenos vasculares, angina. Tem várias doenças sistêmicas que mostram que essas pessoas têm alterações, tanto na circulação quanto, né, no seu metabolismo no geral, que fazem com que o nervo do olho fique mais enfraquecido e mais suscetível ao glaucoma. Então, cuidar-se de forma geral faz bem também para os olhos. Joia,
Perfeito. Última pergunta, viu, doutora Vilma? Dia 25 de maio de 2024, nas redes sociais oficiais, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia vai fazer o Dia do Glaucoma. São 24 horas pelo glaucoma e claro, a senhora pode contar também com a nossa colaboração naquilo que for necessário. Gostaria de falar um pouquinho sobre o dia 25 de maio, doutora Vilma, por gentileza? O Brasil criou, né, a Sociedade Brasileira de Glaucoma há alguns anos e conseguiu instituir esse dia 26 de maio como o Dia Nacional do Glaucoma. Mas como essa é uma campanha muito relevante, nós conduzimos isso ao longo do mês. E daí a gente tem o mês verde, né, o Maio Verde, em função do glaucoma. Nesse ano, por ser no sábado, no dia 25 de maio, a gente vai ter essa ação que se chama 24 horas pelo glaucoma. Se as pessoas entrarem nas nossas mídias sociais, no CBO Oftalmologia, aqui no Instagram, as pessoas vão ver uma série de depoimentos, vídeos esclarecedores, muitas celebridades doam, sem nenhum tipo de ônus, a sua imagem para falar sobre essa doença. E nesse dia 25, ao longo do dia, as pessoas podem entrar pelo YouTube no canal do CBO, que é Conselho Brasileiro de Oftalmologia, CBO. Nesse canal a pessoa vai assistir o 24H pelo glaucoma. E também tem um site com o mesmo nome, www.24H pelo glaucoma. Lá tem uma série de informações confiáveis. Lá tem vídeos explicativos sobre a perda de campo visual, tem explicações sobre como se fazem os tratamentos, tudo que vocês tiverem de dúvidas estão lá sendo respondidas. E muitos materiais que podem ser, inclusive, baixados para que a pessoa leia e compartilhe com seus familiares. Perfeito, doutora Vilma. E se por acaso alguém precisar passar em consulta com você, gostaria de uma opinião pessoal da doutora Vilma, onde é que as pessoas podem te encontrar, doutora Vilma? Eu trabalho no meu consultório particular e também em serviço público, né? E eu acho importante lembrar disso, porque no serviço público existem todos os tratamentos para glaucoma que a gente está falando aqui, tá? O SUS garante todos os colírios, laser e cirurgias e todos os exames. Tudo está previsto. E os pacientes podem, inclusive, receber suas medicações gratuitamente. Então, seja com seus médicos por convênio, particulares ou no SUS, vocês, todos os brasileiros, têm acesso a essa medicação. Como é uma doença muito importante, essa medicação é distribuída gratuitamente. Então, é bem relevante que as pessoas busquem atendimento. Em algum lugar vai ter alguém pronto para te ajudar. Esse é o Maio Verde, mês de prevenção, conscientização e combate contra o glaucoma. Doutora Vilma, muitíssimo obrigado mais uma vez por a senhora ter gentilmente atendido ao nosso convite. Prazer estar com a senhora mais uma vez, com você. Já deixa eu reservar na tua agenda no próximo ano, tá bom, doutora Vilma? É um prazer estar aqui com você. Meus parabéns por conduzir uma atividade que é tão rica, né? A gente acaba entrando numa mídia social, podendo ser acessado por tantas pessoas. Foi um prazer. A senhora, como representante da nossa classe, como autoridade máxima no que diz respeito à representação de classe, tem esse reconhecimento, para mim, realmente é uma honra entender o nosso papel, que a nossa ideia realmente é levar informação de qualidade, com embasamento científico para esse nosso Brasil afora. E, pessoal, não tenho dúvida que esse é um conteúdo relevante e importante. Vocês estão vendo aqui no canto inferior direito o aviãozinho. Clica nesse aviãozinho para pelo menos 3 pessoas. Quem sabe uma delas tem algum problema relacionado ao olho, ou quem sabe a glaucoma, e que precisa dessas informações tão importantes. Eu gostaria de lembrar que todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui no nosso canal, tanto no Instagram e daqui a pouquinho no YouTube também, sempre trazendo um assunto relevante no que diz respeito à saúde ocular e convidados importantes como a doutora Vilma, que vão compartilhar experiência e conhecimento na prática da oftalmologia. Doutora Vilma, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença, tá bom? Muito obrigada a você e a todos que nos ouvem. Uma ótima noite para vocês. Audiência, obrigado pela presença de vocês. Façam um excelente resto de semana. A gente se vê na próxima quarta-feira. Viva Maio Verde, prevenção, conscientização e combate contra o glaucoma. Tchau, pessoal. Um abraço. Obrigado, doutora Vilma. Um abraço forte. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.